A gente fala mais sobre a posse no comando do Supremo. A gente conversa com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, bem-vindo sempre à Jovem Pan. Como vai? Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite também aos telespectadores da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, a gente sempre analisa uma posse como essa, o comando do Supremo na passagem do bastão a partir de agora. A gente sempre faz análise com base no discurso, no caso de Luiz Roberto Barroso. São inúmeros os pontos: segurança, democracia, a questão jurídica, a defesa das minorias, a pacificação em relação ao Congresso Nacional. Ele pregou, claro, harmonia, não há ativismo no STF. Quais são os pontos principais? O recado principal, talvez, que ele tenha dado nesta sessão de hoje? Bom, o fato dele ter citado, Thiago, nominalmente o nome dos presidentes até da Câmara e do Senado, falando dessa harmonia dos poderes, eu acho que é um aspecto fundamental na minha avaliação sobre na posse e o que o ministro pretende fazer como presidente do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que algumas decisões recentes que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, relacionadas a drogas, por exemplo, ou relacionadas à reforma trabalhista, e mais recentemente agora contra o marco temporal, isso gerou uma reação muito forte do Congresso Nacional, e nessa semana, inclusive, a gente viu cerca de 20 frentes, mais de 20 frentes parlamentares, entre elas do agronegócio, evangélica, católica, da defesa do comércio e da indústria, criticando esse ativismo judicial. Então, de fato, há sim uma percepção que o Supremo Tribunal invade determinadas competências do poder legislativo. Isso tem gerado reações duras por parte do Congresso Nacional, e é muito saudável que o ministro tenha falado no seu discurso de posse, né, sobre essa necessidade de ter harmonia entre os poderes, porque há claramente um incômodo ali no legislativo em relação a essas decisões recentes que vem tomando o poder judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Agora, Cristiano, a gente sabe que no discurso é uma coisa, na prática é outra. Esse antagonismo dos poderes, isso se conserta com discussões e reuniões entre os poderes ou não? O diálogo, Thiago, sempre é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, é um caminho, sim, para você aparar determinadas arestas, para você conseguir, né, viver uma harmonia maior e verificar uma harmonia maior entre os poderes. Mas não basta isso, né? É muito bom o diálogo, mas isso tem que se verificar na prática, né? E no caso de alguns parlamentares, achando que isso, inclusive, tem que ser tratado por meio de uma norma legal. Não é à toa que nessa semana mesmo a gente viu parlamentares falando da possibilidade de aprovar uma proposta de emenda à Constituição que daria poder ao Congresso Nacional de reverter, né, anular determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu também não vejo como um movimento saudável. Agora, se existe também um certo ativismo judicial, é porque o próprio presidente Lula também, quando num desses discursos que ele fez, logo no início desse mandato, Thiago, ele mencionou um aspecto de que muitas das vezes o embate político, né, da oposição, e ele não estava falando necessariamente apenas dessa oposição, mas inclusive do partido dele também, que muitas vezes a oposição, algum partido quando está na oposição, perde uma votação na Câmara, perde no Senado, e o Supremo passa a ser, vamos dizer assim, uma terceira casa, né, um sistema tricameral que a gente vive, né? Então não é à toa que aprova-se a reforma trabalhista, tem o ADIM no Supremo Tribunal Federal. Aprova-se a privatização da Eletrobras,
entra-se com o ADI no Supremo Tribunal Federal. Aprova-se a autonomia do Banco Central, os partidos políticos vão lá e apresentam também um ADI contra a lei que instituiu a autonomia do Banco Central. Então, o próprio mundo político, ele também tem exagerado nesse número de ações e nesse número de tentativas, né, de reverter uma derrota que tiveram no Congresso Nacional. Cristiano, eu não posso deixar de perguntar para você, nessa última questão, sobre a sucessão. Quem vai suceder Rosa Weber, que se aposenta? Tem os 3 cotados, que a gente vem falando aqui desde o começo do Jornal Jovem Pan, a gente já falou dos 3 nomes, mas nessa semana tivemos a declaração do presidente Lula sobre a questão de gênero, que ele não vai levar em conta isso. Ele pode surpreender? Olha, Thiago, sobre isso eu tive a oportunidade de falar com um quadro do PT histórico muito relevante na última terça-feira. E ele comentava justamente isso, falou, olha, não achem que essa decisão do presidente Lula já está tomada e que os nomes são aqueles que estão sendo aventados na imprensa, né? Só para relembrar aqui, Bruno Dantas, presidente do TCU, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, de que o presidente Lula poderia sim tirar um outro nome diferente de todos esses e eventualmente indicar para a Suprema Corte. Então, esses sim são os nomes mais cotados, são os nomes que estão sendo mais falados. A gente vê, inclusive, autoridades que já, seja do Congresso Nacional, seja do próprio Supremo Tribunal, ministros também, fazendo a defesa ou fazendo falas muito positivas em relação a esses nomes. Cada um tem suas vantagens, suas desvantagens, enfim, mas isso é uma decisão que compete ao presidente. Agora, um outro nome pode sim surgir e, eventualmente, o presidente acabar cedendo esse desejo, né, de você ter, de fato, uma mulher ou mesmo uma pessoa negra também no Supremo Tribunal Federal. O único que nós tivemos foi o ex-ministro Joaquim Barbosa, falta essa representatividade, e o ministro Luiz Barroso, na sua posse hoje, ele falou dessa necessidade do Supremo Tribunal ser mais heterogêneo nesse sentido. Perfeito. Cristiano Noronha, que é cientista político, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom descanso. Um abraço. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.